Que Deus te abençoe então. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, como eu mencionei, Apocalipse capítulo 17. Nesse texto de Apocalipse 17, nós já fizemos a leitura dos 6 primeiros versículos. Nós já havíamos começado esse estudo a semana passada. Da semana passada, o que é que nós podemos relembrar? Nós podemos relembrar que a Bíblia menciona que do capítulo 12, 13 e 14 do Apocalipse, menciona que nós temos pelo menos 5 grandes inimigos. Esses inimigos estão aqui alistados. Então nós temos lá o dragão, a besta que surge do mar, que é o anticristo, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, a grande Babilônia, que é a grande meretriz, e aqueles que foram selados pela besta, ou seja, aqueles que receberam o sinal 666, não necessariamente visível para que todos possam ver, mas eles têm essa marca no seu coração. E estamos entrando nessa 6ª sessão paralela. Esses 2 próximos capítulos, o 17 e o 18, são capítulos longos, onde vamos descrever tanto quem é a grande Babilônia, bem como a sua queda. Se os irmãos percebem, nós já vimos na sessão anterior, na 5ª sessão, os capítulos 15 e 16, que esses inimigos vão sendo agora destruídos um a um na ordem inversa. Portanto, na sessão anterior, nós já vimos que aqueles que foram selados pela besta já tiveram a sua paga, porque as taças da ira de Deus já foram derramadas sobre eles. Agora, nesses capítulos que nós vamos ver, nesses 2 aqui, nós vamos ver em ordem inversa, caindo a grande meretriz, o falso profeta e o anticristo. Por que esses daqui? Porque o dragão vai ser apenas no capítulo 20. Então agora em ordem inversa, nós vamos perceber a queda um a um desses inimigos. Então nós vimos aqui já essa exposição que já havia comentado. Esse capítulo 17 que nós vamos ver, ele tem 3 divisões principais. Quais são as 3 divisões principais? Nós lemos até o versículo 6, porque aqui ele vai falar sobre uma descrição. É a descrição da grande meretriz. Lá no capítulo 14 já havia sido feito menção da Babilônia ou da meretriz, mas ele não entra em detalhes, apenas menciona que ela caiu e não entra em nenhum detalhe. Agora sim é que ele vai abrir o leque para nós podermos entender quem que é esta grande Babilônia ou quem que é essa meretriz. Então daí, os versículos de 1 a 6, nós vamos ter a descrição da grande meretriz. Do versículo 7 ao 17, nós temos a descrição da besta, que aparece aqui já nesses primeiros versículos. E finalmente, descrevendo quase que esses 17 versículos, nós temos aí também a vitória de Cristo e da sua igreja. Portanto, nós vamos ver agora essa primeira parte. São 3 divisões que nós vamos fazer do capítulo 17. Vamos então à primeira divisão, que é a descrição da grande meretriz. Semana passada nós entramos na primeira parte e vimos só 2 das descrições. Se os irmãos se lembram, nós fizemos aqui a primeira descrição, e essa descrição qual que é? Se os irmãos se lembram, ele está falando aqui sobre um contraste. Então essa grande meretriz, ela é conhecida pela sua imitação. Ela se apresenta como uma figura da falsa igreja. E nessa figura da falsa igreja, que você vai perceber que João, ele faz agora um contraste, para mostrar que há uma diferença entre as duas. No capítulo 17, 1, que é o que nós estamos vendo, ele tem a visão. Qual que é a visão? Se vocês observam aqui, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então ele vai falar sobre essa grande meretriz,
e ao mesmo tempo ele fala que pesa sobre ela um julgamento. Mas quando você olha no capítulo 21, 9, ele vai falar sobre um outro personagem. O 21, 9, só destacando, ele diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então vocês podem perceber que são 2 personagens que aparecem. Aparece tanto aqui a noiva do Cordeiro, que é a sua igreja, a noiva de Jesus, como aparece a meretriz. Aparece a Nova Jerusalém, como aparece a Grande Babilônia. Por que isso aparece? Só frisando a parte principal: Satanás sempre foi um grande imitador. Tudo que Deus tem, ele deseja ter. E se Deus tem uma noiva, ele também quer ter uma noiva, só que o máximo que ele consegue é uma meretriz. Se Deus tem uma cidade que é a Nova Jerusalém, o máximo que ele consegue é a Grande Babilônia, que no caso é a mãe de todas as meretrizes. Por quê? Ainda que a Babilônia, por ser cidade, não pode ter marido, no caso ela não pode ser esposa, como que ela pode ser mãe? Porque essa ideia vem desde lá de trás, de Nimrod. Os irmãos devem se lembrar, na época de Nimrod, que ele se levanta contra Deus, ele estabelece aí o seu reino, ele quer levantar uma grande torre que levasse o povo até Deus, porque ele queria desobedecer a Deus, e Deus agora intervém, muda as línguas e eles têm que sair. Mas o problema é que à medida que eles saem, aquela cultura que já estava enraizada, ela se espalha por todos aqueles povos que foram ali formados. Então ela se torna o que? A mãe das heresias. E isso vem se repetindo na história da mesma forma, porque o mal vai sempre se alastrando. E aqui ele mistura as duas coisas, ele fala mulher, mas ao mesmo tempo ele fala cidade. Então as duas se confundem na mesma coisa. Isso que nós havíamos visto à guisa de uma introdução. Esse é o primeiro ponto. Como que você vai conhecer a grande meretriz? Ela é uma imitadora. Imitadora de quem? Da noiva do Cordeiro. Só que tem as suas diferenças, evidentemente. Nós vimos também nos versículos 1 e 15 o seguinte: que esta meretriz, ela não apenas é conhecida pela sua imitação, mas ela também é conhecida pela sua influência, e esta influência ela é mundial. Porque olha lá o versículo 1 ainda: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Versículo 15, o que será que quer dizer as muitas águas? O versículo 15 diz: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, essa meretriz, ela não apenas é uma imitadora, e há um contraste, porque uma vai ser julgada e outra vai estar na bem-aventurança. Mas veja bem que esta meretriz, enquanto está aqui, ela é como um polvo. Ela vai aumentando ou estendendo seus tentáculos e atinge todos os povos. Quando você lê lá no capítulo 13, você vê que a adoração à besta, ela se faz presente em todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Tanto é que ele dizia: quem pode lutar ou prevalecer contra a besta? E todos a estavam adorando. Então ele está dizendo que a sua influência não vai ficar localizada só no Brasil, só na América do Sul, só na Europa. Não. A sua influência maligna chega a estender-se no mundo todo. E quando você começa a olhar o nosso mundo, as coisas que acontecem, você vai ver que não é tão difícil perceber que a maldade já se alastrou e se faz presente em todos os povos. Está aí, basta você ver. Portanto, esta meretriz, ela não é apenas um povo sem Deus, porque ela poderia ser um povo sem Deus e pronto. Mas não é apenas isso. Na verdade, além de ser uma igreja sem Deus,
ela é contra Deus e contra os que são selados por esse Deus. É por isso que nós vamos perceber que já houve em diversas partes do nosso mundo perseguições que muitas vezes levam à própria morte pessoas. E isso já vem desde os Césares lá de trás, e continua havendo. Houve isso na Idade Média, na Idade Moderna, e tem havido nos dias atuais. Então, não é apenas um grupo sem Deus, é sem Deus e, mais do que isso, contra Deus. Está se levantando. Sempre quando aparece uma igreja que adora a Deus, pronto, o inimigo vai estar levantando uma falsa igreja, uma igreja apóstata que não ama a Deus, que quer destronar Deus do trono para ela receber adoração, e vai contra, perseguindo. Então a sua influência é mundial e ela luta contra o povo de Deus. Bem, eu acho que deu para resumir bem. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Senão eu vou entrar em matéria nova. Muito bem, vamos para o terceiro ponto, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. O que ele está mencionando aqui? Que é a grande meretriz, além de ser conhecida pela imitação, pela sua influência mundial, ela também é conhecida pela sua riqueza, pela sua ostentação. Em outras palavras, essa meretriz, ela é atraente. Atraente. Por que ela é atraente? Observe aquilo que ela tem. Se você observar aquilo que ela tem, diz aqui, essa mulher achava-se vestida de púrpura. É lógico que é uma figura de linguagem, mas quem que usava púrpura? Era somente os príncipes, os reis, os governadores, porque era um material caríssimo. Nem todas as pessoas podiam ter acesso a esse material, no entanto, ela vai ter. Então mostra esta riqueza. Ela está adornada de ouro. É um metal precioso que chama a atenção, que atrai os olhos das pessoas. Pedras preciosas, de pérolas, e tendo na mão um cálice de ouro. Quando você olha para o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, e que é tido aqui como sendo essa grande Babilônia, que tenta se levantar contra Deus e contra a sua igreja, ela vai nos atrair. Ela vai tentar mudar o nosso foco, para que ninguém fique olhando para esse Jesus, ou mesmo adorando. Ao contrário, ela vai querer oferecer prazeres, ela vai querer oferecer aquilo que o homem sente lá no seu interior como sendo uma necessidade, exatamente para que ele se sinta atraído e preso nas suas garras. É isso que está sendo dito aqui. Esta mulher vestida dessa forma é uma descrição clara do nosso mundo. Por que é uma descrição clara do nosso mundo? Você já percebeu que hoje mudou, mas o programa Silvio Santos tinha lá atrás, no passado, um dos programas dentro do programa maior que dizia tudo por dinheiro. Ou seja, ele chegava para a pessoa e oferecia lá R$10, olha, vamos fazer alguma coisa aqui por R$10, a pessoa aceitava. Falou em dinheiro, pronto, a pessoa aceita. Pode ser um valor até baixo, mas aceita. Hoje em dia, você pode ver que quando fala sobre esse crime dos colarinhos brancos ali, eles querem e fazem coisas horrorosas, porque por debaixo do pano não entra real não, entra dólar e euro, sei lá mais o que, porque são zeros a perder de conta. No caso, isso atrai. A pessoa não está nem aí se é certo, se é errado, o que ela quer é ter o lucro. É uma descrição clara do nosso mundo. Nós tivemos agora a festa do carnaval. Tantas pessoas que às vezes passam fome em casa e não têm o que comer.
mas nessa festa fica lá gastando até aquilo que não tem, faz uma dívida que ela nem consegue pagar mais tarde, mas está lá pulando, tentando se divertir, tentando esquecer. Mas veja bem que essa mesma alegria a pessoa não tem para com Deus, é sempre assim. Então essa meretriz, ela atrai, ela seduz, porque ela está adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, e isso chama demais a atenção. Agora, quando você olha, já mencionei isso, né, uma descrição perfeita do nosso mundo, está aí, basta você olhar, não tem nenhum segredo, mas ao mesmo tempo que ela é atrativa, ela é repulsiva. Por quê? Porque ela se apresenta segurando um copo de ouro. E é óbvio que todos nós gostaríamos de tomar, quem sabe aí uma bebida, alguma coisa num copo de ouro. Por quê? A sua aparência é fantástica. Isso chama a nossa atenção. O problema é aquilo que tem dentro do copo. Se você olhar o que é que ela oferece, olha aqui o versículo 4. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ou seja, ela vem com uma aparência, mas aquilo que ela oferece é aquilo que é pernicioso, é aquilo que te separa de Deus e do próximo, porque os grandes mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. E quando ela vem com a sua perversidade, com a sua malícia, com a sua maldade, como diz aqui, com as suas abominações, a ideia é exatamente essa, é tirar você do caminho, é te afastar de Deus, para que você não siga por esse caminho mais. E será que consegue? Gente, observe um pouquinho o que acontece na faculdade. Você já percebeu o que acontece na faculdade? Observe aquelas pessoas que não são muito firmes na igreja. Se aquela pessoa não é muito firme na igreja, quando chega na faculdade e eles começam a falar tanta coisa, mostrando uma outra visão do mundo, a pessoa não vai mais querer saber de Deus. Ela abre mão de Deus, ela abre mão de tudo, porque aquilo começa a atrair, começa a seduzir de tal forma que parece que é muito melhor aquela vida do que a vida que Deus está lhe oferecendo. Só que a pessoa não percebe que o que o Satanás faz é nos oferecer uma laranja, e ele tira todo o suco, e quando não interessa mais ele joga fora. É por isso que as vidas de muitas pessoas se autodestroem, porque ele tira tudo delas, e quando não interessa mais, ele as joga fora. Por isso elas morrem de formas tão bárbaras, porque ele mesmo as tira as suas vidas. E aqui o que elas oferecem são essas abominações. Portanto, é algo terrível essa descrição. O exterior é belo, é bonito, é rico, é brilhoso, mas quando você vai examinar lá dentro, a realidade é outra. São abominações e coisas terríveis. Então esta é a meretriz. Quarto lugar, como que ela é conhecida? Ela é conhecida pela sua imitação, ela é conhecida porque ela atinge o mundo todo, ela é conhecida porque ela atrai as pessoas, mas ela é conhecida principalmente pelo seu poder de sedução. Os versículos 2, 4 e 5. Com quem se prostituíram os reis da terra. Quem que primeiramente vai ser alvo do seu ataque? São os líderes, são presidentes, são ministros, governadores, são pessoas do alto escalão, são pessoas que estão lá em cima. É por isso que aquela frase não é mentirosa, o poder corrompe. Sim, quando você está lá em cima, é aí que começa essa grande atração. A primeira delas é com eles, e diz mais: com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E se você observar, ela não apenas está atraindo os reis,
os príncipes, os governadores, os presidentes. Mas está dizendo que além da grande liderança de cima, no próprio versículo ainda está dizendo que ela atrai e dá a beber também a toda a população, tanto os maiores quanto os menores. Basta você começar a olhar. Tanto é que em alguns países há alguns déspotas que estão aí agindo, e quando você começa a observar o que a pessoa é capaz de fazer, você fala, não é possível, não é pelo poder de Deus, só pode ser pelo poder do maligno, não é possível. Então é isso que ele está fazendo aqui menção. E essa devassidão que aparece aí, o termo que aparece lá no grego é porneia, o que significa prostituição, lascívia, impureza, qualquer coisa relacionada a essa arte demoníaca. É dessa forma que ele vai atrair, é dessa maneira que ele conquista esses corações. Então é esse mundo corrompido que está aí, essa grande Babilônia que está aí tentando dominar o mundo evangélico. Por isso que diz que o copo é de ouro, mas o interior do copo tem a sua devassidão. Não apenas está embebedando no vinho com isso, mas lá no versículo 4 ele diz a mesma coisa. É o copo transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ele muda o termo, mas lá no grego é a mesma coisa. Então está aí agindo esse poder de seduzir. E quando você observa isso, veja bem que há dois termos que nós temos que entender: impiedade e perversão. O que significa isso? Impiedade vem de religião, ou seja, é um aspecto vertical. Quando a pessoa não está ligada a Deus, teologicamente falando, intimamente falando, quando ela não tem Deus na sua vida, isso desemboca na perversão. É sempre assim. Quando a pessoa ela tem os olhos como que uma venda, e esta nós já vimos atrás que a função daqueles gafanhotos que saem é colocarem uma venda nos olhos das pessoas. Então quando ela perde o referencial de Deus para agir com outra pessoa com perversão, isso é normal. Que quando você perde o amor para com Deus, você perde o amor para com o próximo. É por isso que você é capaz de pegar lá um machadinho, a pessoa já recebeu um tiro, e não vai lá e dá 2 machadadas na cabeça da pessoa. O outro lá com tiro vai lá dar mais uma. O outro está saindo, dá lá no pescoço. Ou seja, quando há essa impiedade, quando a pessoa perdeu o referencial de Deus, agir com perversão para com o próximo é a coisa mais natural. E quando você observa algumas coisas que acontecem, você já deve ter visto isso. Às vezes uma criança que é lançada do 5º andar e dizem que ela caiu sozinha. Vocês já viram isso? Ou quando a pessoa coloca a mãe ou a avó enrolada num cobertor e deixa lá apodrecer na própria casa e da festa. Você já viu isso? Ou quando ele corta, trucida a pessoa em pedacinhos e coloca em sacolas e põe para o lixeiro e vai embora. E a gente vê cada coisa que acontece no nosso mundo. Mas como? Quando há uma impiedade, isso tudo extravasa nessa perversão. As pessoas são capazes de inverter os valores e destruir o próximo que foi feito à sua imagem e semelhança. Está aí o nosso mundo, está tão claro de se entender e de ver, infelizmente está aí. Muito bem, indo para frente, versículo 6, que está muito ligado a essa parte, nos diz aqui ainda: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Se você perceber, está dizendo no versículo 2 que ela estava embriagada, né? Mais ou menos isso, essa era a ideia ali, e estava embriagando os outros, mas ao mesmo tempo você percebe que não é com vinho, é com o sangue. Ou seja, ela se deleita, ela se enche quando vê o sangue dos que pertencem a Deus sendo derramado. É por isso que esse personagem, ele age sempre com 2 coisas: com sedução e com perseguição. Lembrando que essa é uma história do nosso mundo. Quando João escreve,
Onde ele estava? Ele estava preso numa ilha chamada Patmos. O imperador naquela época era Domiciano. E ali o que acontecia? O Império Romano tinha a seguinte didática: à medida que eles iam conquistando os povos, você pode manter a sua religião, você pode continuar crendo no seu Deus, isso não tem problema, desde que, além do seu Deus, além da prática do seu culto, você também adore a César, porque eles entendiam que César também era Deus, e como tal tinha que ser adorado. Então, se qualquer pessoa era atraída, tudo bem, vinham os prazeres. Porém, quando a igreja dizia: não, César não é Senhor, Jesus é o Senhor, aí sim ela vinha com a espada e ela trazia a morte. Então, ou seja, ela seduz, você pode ficar ali, não tem problema, e faz isso aqui, tudo bem. Agora, se você não quiser, você vai sofrer as consequências. E isso vem até os dias atuais. Nos dias atuais, veja bem que a situação é muito parecida. Quando se descobre que você é um cristão autêntico, às vezes até o emprego você perde. Por quê? O mundo atrai, mas quando percebe que você tem valores e não abre mão desses valores, você acaba sendo punido. Por quê? Ele quer perseguir. Esse é o nosso mundo, nós temos que entender as coisas que acontecem ali. Bem, isso aí eu já comentei. E sangue dos santos, dos mártires, das testemunhas, é a mesma coisa. E ela está sempre se opondo à noiva. No versículo 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então essa é dela, quer dominar, e ao querer dominar não quer dar espaço para que a igreja do Senhor Jesus cresça e se desenvolva. Bem, o que nós temos que ver nesse sentido aqui é o seguinte: dentro da sua violência, só para os irmãos terem uma ideia, na época da Idade Média, na época da Reforma e Contra-Reforma, anos 1517 da Reforma até 1560, em aproximadamente 40 anos, foram mortos aproximadamente 900 mil cristãos. Só na noite de São Bartolomeu, se você for ver bem, só naquela época, uma única noite, 100 mil foram mortos. Talvez um pouco maior do que Ibirité, alguma coisa assim, uma cidade inteira morta por servir a Deus. Quando você estuda a história da humanidade e vê só nessa Idade Média, o período todo, mais de 1,5 milhão de pessoas morreram. E isso tem ocorrido em várias partes do mundo. Vai ver os países que hoje não permitem isso, quantas pessoas que morrem. Esta violência atrai de um lado, mas persegue do outro. E ela está se levantando em várias regiões do mundo. Tanto é que às vezes não precisa ser uma religião. Às vezes quando você pensa num Hitler, pouco tempo atrás, alguns quem sabe estão até vivos ainda, a gente de vez em quando vê reportagem que passaram pelos campos nazistas. Naquela época 6 milhões de judeus foram exterminados. Então era uma guerra contra o povo chamado povo de Deus. Ele queria ter uma raça pura, e aquela aos seus olhos era uma raça impura. Isso nas suas definições. Muito bem, então a grande meretriz, ela é conhecida também pela sua violência. E eu repeti aí, não sei porque era para ser o 7, mas tudo bem. E ela está associada com a besta. Olha lá o versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos entender. Primeiramente, João, está sendo levado em espírito. Está sendo levado em espírito quer dizer que ele continuava lá na ilha de Patmos, e era numa visão espiritual que ele estava lá. Ele não tinha saído para ir para esse lugar. Nós temos que entender bem essa parte aí. Segunda coisa, por que foi para o deserto? Foi para o deserto pelo seguinte: vocês se lembram lá no capítulo 12,
quando aparece aquela outra mulher vestida da lua, etc. Vocês se lembram que nós já estudamos? Mostra ali que, não conseguindo destruir aquela igreja e nem o seu filho, que no caso a igreja do Velho Testamento serviu para trazer Jesus ao nascimento, o que aquela igreja então faz? Ela vai para o deserto para ser protegida do Senhor. E se a igreja está ali, já expliquei aquela parte, agora nos diz aqui que esta mulher com a besta está indo exatamente para lá, para o deserto. Por quê? Está indo para o deserto porque a igreja do Senhor estava lá. E a ideia dela é atacar a igreja, é destruir a igreja do Senhor. E deserto, na Bíblia, sempre significa ausência de Deus, em contraste com um jardim, que é exuberância, que é bem-estar. Está dizendo aqui que esta besta em que ela está sentada, tinha ali, vocês podem ver no versículo 3, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Qual que era essa besta? Que vocês se lembram ainda qual que é? Se não se lembram, abra um pouquinho lá no capítulo 13. Veja o versículo 1. Vocês viram que ela já havia sido mencionada lá atrás. Então, essa mulher não trabalha sozinha, ela trabalha com a besta, e a besta não trabalha sozinha, trabalha também com esta mulher. Há uma parceria, há uma aliança. Portanto, esta besta é a besta que se levanta do mar. A besta que se levanta do mar, nós sabemos que é o anticristo. Portanto, ela vai estar trabalhando ali nesta união aqui entre essa cidade e ao mesmo tempo essa igreja apóstata, essa cidade que está ali contra Deus e que está aliada a essa besta que nós acabamos de fazer menção, que já estudamos sobre ela lá atrás. Só que nós vamos mencioná-la daqui a pouquinho. Vocês viram que eu falei que são 3 partes nesse capítulo 17. Nós estamos fazendo a descrição da mulher, aí vamos fazer a descrição da besta. Por hora, eu só estou fazendo menção de que é o anticristo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, só para terminar esse bloco sobre a mulher e a sua descrição. O que ele nos apresenta? Essa besta aqui, ela está em movimento, que é esse anticristo, e ele está em movimento por quê? Porque na história, João já naquela época ele disse, e já havia anticristos, e esses anticristos, eles vão se levantando no decorrer da história, sempre quando um líder, sempre quando um chefe de estado, sempre quando uma grande autoridade se levanta contra Deus, contra a sua igreja, a Bíblia menciona, esse é um tipo do anticristo. Vai chegar aquele que vai ser o último, mas enquanto esse não chega, se levantam vários. E interessante que você vai perceber que ele se levanta aqui. Se aquela parte ela é ofuscada por Deus, é como se tivesse desaparecido, ela se levanta num outro lugar. Se aqui Deus coloca a mão, ela se levanta em outro lugar. É assim, vai continuar a história até que venha o último, quando vai ser esse destruído pelo Senhor Jesus. Então tá aí, são esses sucessivos impérios. Por que impérios? Porque vocês se lembram que na história tivemos 7 impérios mundiais. Hoje não tem mais império mundial. Naquela época teve o império do Egito, que dominou sobre todo o mundo conhecido. Depois teve aí a Babilônia, que dominou sobre todo o mundo conhecido. Teve os medos, os persas, a Macedônia, teve ali os romanos. Sim, sempre foram impérios que tentaram dominar o mundo. Mas depois disso não houve mais impérios, porque Napoleão Bonaparte tentou, mas não conseguiu. Hitler tentou, não conseguiu. Tem ali, lá na China, tem outros lugares, mas sempre tem outras potências juntas, não tem mais um império que domine o mundo.
Portanto, nós vamos ver daqui a pouquinho, quando formos ver sobre a besta, esses aspectos um pouquinho pormenorizados. Mas aí são esses movimentos que se levantam contra o cristianismo, contra Deus, contra a igreja, em diversas épocas e em diversos lugares, tentando sufocar a igreja do Senhor Jesus. Então, essa é a parte importante. Para finalizarmos essa parte aqui, no fim, a besta vai se voltar contra essa própria igreja apóstata para destruí-la, visto que desejará ser adorada como se fosse o próprio Deus. Isso aqui talvez não dê tempo de eu falar hoje, eu vou só começar e vou parar aqui. Olha o versículo 16: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Se vocês estão percebendo, veja bem que essa meretriz, quem que é? Ela é uma imitadora, ela é atraente, ela tem os seus tentáculos no mundo todo, ela atrai, ela seduz, ela persegue, ela é violenta, ela se levanta contra Deus. Mas veja bem que vocês se lembram que Jesus disse que não existe um reino que esteja dividido contra ele mesmo, estando ele dividido, que possa subsistir. Satanás, ele consegue fazer com que as pessoas pensem daquela forma, mas não quer dizer que elas estão numa aliança firme. Pelo contrário, pode-se muito bem fazer com que de repente haja aí um desagrado, e como não estavam numa aliança firme, essas forças se voltam contra ela mesma e vão destruir essa Babilônia. Nós vamos ver isso melhor semana que vem. Deus pode fazer com que o próprio exército inimigo se autodestrua. Vocês se lembram da época de Josafá? Vocês se lembram? Ele era o rei de Israel, e ele estava temeroso, porque vinha vindo um grande exército da Síria, e iria sufocá-los, talvez até destruí-los. E ele falou: Senhor, o que nós vamos fazer? Precisamos de ajuda. E Deus disse: reúna o povo e comece a cantar. Reúna os levitas, cantem, louve a Deus. Qualquer um poderia dizer: mas que Deus tem uma estratégia estranha, que coisa estranha, Ele quer que a gente fique cantando, tem um exército ali, e Ele quer que a gente fique cantando. Tudo bem, fizeram exatamente o que Deus queria que ele fizesse. No dia seguinte, quando ele sobe no monte, o que havia acontecido? Vocês se lembram da história? Os inimigos, eles próprios, se autodestruíram sozinhos. Nós vamos ver que na soberania de Deus, Ele vai fazer com que esses povos, eles próprios, se autodestruam. Mas vou deixar isso para a semana que vem. Até aqui alguma pergunta? Senão seria para entrar na descrição da besta. Eu não vou fazer isso, vou deixar para a semana que vem. Eu vou encerrar por aqui. Nós vamos parar aqui então, depois eu volto de onde eu parei. Nós só vamos orar nesse momento. Por quê, irmãos? Porque algo só que eu tenho que adiantar. Nessa época em que surgirá esse final dos tempos, ninguém vai poder ficar em cima do muro. Ou você vai ser igreja de Deus, ou você vai ser sinagoga de Satanás. Ninguém pode ficar em cima do muro. Ou você vai dar a Deus o primeiro lugar e vai dizer não às sutilezas e às armadilhas que o mundo nos oferece, ou você abre os olhos para o mundo e dá as costas para Deus. Portanto, essa decisão é muito importante que você tome enquanto você está a caminho. Não deixe para amanhã, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer. Quando que esse tempo vai se consumar? O que nós sabemos que o mundo está indo para lá velozmente e as profecias estão se cumprindo. Então, se você sabe que vai cair um a um, os inimigos selados já foram banidos, como nós vimos, é lógico que isso vai acontecer, mas a Bíblia já mencionou, vai mencionar agora no capítulo 18 a queda dessa Babilônia, com detalhes de os outros inimigos, as duas bestas e depois o dragão. Então você só tem que escolher qual dos lados você vai querer ficar, ao lado do vencedor de Deus
ou o lado perdedor do inimigo. Então essa é a hora que você tem que tomar a sua decisão, e eu quero orar por você nesse instante. Então abaixe sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus.